Olá, meu nome é Guilherme, sou membro do Ministério Florê. Esse é o segundo vídeo do devocional Deus da Vida, um estudo sobre sofrimento baseado no ministério do profeta Elias. No último vídeo, nós falamos acerca do que leva uma pessoa ao suicídio. Falamos um pouco sobre o porquê desse tema ser tão pouco discutido hoje em dia e iniciamos dando um contexto acerca da vida do profeta Elias, da época do profeta Elias. E hoje iremos falar acerca do relacionamento entre Acabe, o rei de Israel, e o profeta Elias. Lá em 2 Reis, no capítulo 17, nós encontramos o profeta Elias pela primeira vez. Do mesmo jeito que não sabíamos praticamente nada sobre Omri, pai de Acabe, não sabemos praticamente nada sobre Elias. Nós sabemos apenas seu nome, Eliahu, Deus é Senhor. Sabemos a sua cidade, a cidade de Tisbe, que ficava na região da Galileia. Até hoje há uma briga sobre qual seria o verdadeiro lugar dessa cidade. Porém, nós temos o impacto de um homem. Elias aparece no texto bíblico logo após a introdução do rei Acabe. E quem era Acabe? Acabe, filho de Omri, foi o rei mais idólatra que a nação de Israel já teve. Ele não estava satisfeito em seguir o pecado de Jeroboão, em seguir a questão dos 2 bezerros de ouro. Ele fez uma aliança com Etbaal, rei dos Sidônios, que era um dos reinos cananeus da época, e se casou com a filha desse rei. A filha desse rei, a famosíssima Jezabel, que trouxe de sua pátria, trouxe de seu lar os seus deuses, Baal, Azera, Astarote, El, deuses cananeus, que eram os mesmos deuses que haviam sido proibidos de ser adorados pelos judeus, pelo próprio Deus. Deus disse: não tomem parte com a adoração deles, porque a adoração a esses deuses estava muito ligada à imoralidade, à prostituição sagrada. Tanto homens quanto mulheres se prostituíam dentro desses templos e eram encorajados a isso, porque nisso se baseava a religião dos cananeus. Era uma religião de fertilidade. Baal era o deus da fertilidade, o deus da tempestade, o deus da chuva. E Jezabel, ela não estava contente com o culto ao Senhor dentro do território de Israel. Ela perseguiu ativamente os profetas de Deus, a chegar a um ponto em que praticamente nenhum sobrou. Nós sabemos de 100 que foram preservados por Obadias, que era mordomo de Acabe. Esses 100 eles foram guardados em cavernas e foram alimentados a pão e água, porque era a alimentação que estava disponível, apenas para que eles não morressem. Mas os profetas, eles foram sistematicamente perseguidos e assassinados por Jezabel. E dentro desse contexto de perseguição, dentro desse contexto de idolatria, aparece Elias. E Elias aparece perante Acabe para trazer uma mensagem de juízo. Perceba a coragem desse homem de chegar a alguém que perseguia profetas de Deus e ainda trazer uma notícia ruim. E qual foi a notícia ruim que Elias trouxe? Olha, vive o Senhor perante cuja face estou, que nenhuma chuva cairá, a não ser pela minha palavra. Veja que a mensagem de Deus era um ataque ao próprio Deus Baal, dizendo: não é Baal que controla a chuva, é o Senhor. E Elias traz essa mensagem. Ao final de cada ponto, nós vamos trazer um lembrete, um resumo desse pedaço da história. E dentro desse relacionamento inicial entre Acabe e Elias, nós podemos aprender que não importam as circunstâncias em que nos encontremos, Deus reina em seu trono. Então Elias, sendo talvez um dos profetas perseguidos, sendo chamado para enfrentar o perseguidor, vendo uma situação de calamidade. A seca naquela época era sinônimo de morte, porque não haviam alimentos disponíveis na época de seca. E mesmo dentro dessa situação, mesmo tendo reis como Acabe, Etbaal e Jezabel governando, em nenhum momento eles estavam fazendo aquilo que eles queriam. Eles podiam achar que eram eles que mandavam, eles podiam acreditar que a última palavra era deles, mas eles estavam sujeitos ao Deus de Israel que reina em seu trono. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nós temos uma garantia, como os israelitas também tinham. Lá em Jeremias 22:19, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Apesar de tudo de ruim que acontece, nós temos a certeza de que um Deus bom se senta em seu trono. Continuaremos no próximo vídeo, falaremos acerca da fuga de Elias e de como Deus sustentou Elias durante essa fuga. Veremos os primeiros sinais de sofrimento na vida do profeta. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para seus amigos, que a palavra de Deus alcance aqueles que necessitam dela.